Boa noite. Isaías 59, de 15 a 18. Diz o seguinte: sim, a verdade sumiu, e quem se desvia do mal é tratado como presa. O Senhor viu isso e desaprovou o não haver justiça. Viu que não havia ajudador algum e maravilhou-se de que não houvesse um intercessor, pelo que o seu próprio braço lhe trouxe a salvação e a sua própria justiça o susteve. Vestiu-se de justiça como de uma couraça e pôs o capacete da salvação na cabeça. Pôs sobre si a vestidura da vingança e se cobriu de zelo como de um manto. Segundo as obras deles, assim retribuirá furor a seus adversários e o devido aos seus inimigos. As terras do mar dar-lhes a paga. Vamos orar? Querido Deus, que a tua palavra bendita, maravilhosa, completa tudo o que precisamos nela, tem para a nossa vida. E nós queremos agradecer por esse texto aqui de Isaías, que vem encher nossos corações, que as tuas maravilhas sustentem nossas almas hoje, para a glória tua, e fala aos corações daqueles que precisam ou entender a verdade e se converter a Cristo. Em nome de Cristo, amém. Podeis assentar. Hoje eu quero pregar sobre o grande conquistador dos eleitos. O capítulo 59 de Isaías trata tanto sobre isso, irmãos. Eu amo muito a história da salvação. É por isso que eu gosto muito dos hinos do nosso cantor e outros hinos que tem fora do cantor, porque eles expressam normalmente a salvação e a vida cristã decorrente da salvação, né? Então é muito preciosa. Satanás procura divulgar a glória humana. O trabalho dele hoje é esse. Ele está procurando sempre divulgar o homem, o conceito do homem, as necessidades do homem. É próprio desses dias tão perversos nos quais estamos vivendo. Mas a Bíblia não. A Bíblia proclama a glória de Deus. É por isso que a Bíblia é um livro, irmãos. Ela só é desejável para os incrédulos se você pregar o que eles gostam de ouvir. Mas a Bíblia não é para isso. Tá? A Bíblia sempre tem duas mensagens. Ela tem dois grupos para os quais ela se dirige: para os incrédulos e para os crentes. Para os incrédulos, a Bíblia é como um cheiro de morte. Para os crentes, é um perfume de vida. Então, irmãos, eu preguei já nesse capítulo, mas eu tenho certeza que vocês esqueceram. Tenho várias mensagens nesse capítulo aqui, mas eu quero lembrar os irmãos que até o versículo 14, o texto inteiro nos humilhou. Se você tiver um tempinho, quando você estiver lá na sua casa e quiser ler este capítulo aqui, seria bom para você entender como do versículo 1 até o versículo 14 nos põe lá no pó. Irmãos, isso é muito bom. Se houve um tempo que mais precisávamos, se há um tempo em que mais nós precisamos ir ao pó, é agora, é hoje, é em nossos dias. Eu nunca vi na minha vida
um período em que agigantou-se tanto a soberba do homem, o orgulho dele. Parece que Satanás soprou a soberba dele e é muito forte hoje, né? Então, irmãos, é para que de agora em diante brilhe o fulgor desta tão grande salvação. Irmãos, hoje, se os nossos queridos pregadores do passado pudessem reviver agora e voltar aqui, eles ficariam, irmãos, estremecendo diante do que está acontecendo em nossos dias. Nós não vemos hoje mais pessoas alegres em Cristo, temendo e tremendo diante dessa tão grande salvação. Mas vamos voltar ao texto? Eu quero convidar vocês a olhar a Bíblia. Para minha alegria é a palavra de Deus, o que ela está falando. Então, o versículo 15 é uma exposição, presta atenção, do que acontece quando no ambiente prevalece o pecado. Se o ambiente prevalece o pecado, a presença do pecado volve-se ou manifesta em forma de injustiça. E essa manifestação de injustiça torna-se um peso para a verdade. Será que os irmãos estão entendendo? Espero que sim. Vou repetir aqui. A presença do pecado, da sua forma mais aviltante, como nós estamos vendo em nossos dias, a presença do pecado torna-se um peso para a verdade. Por quê? Vamos dar uma olhadinha no versículo 15? Aí os irmãos vão entender. Veja. Sim. Estão olhando o texto aí? A verdade sumiu. E quem se desvia do mal é tratado como presa. O Senhor viu isso e desaprovou o não haver justiça. Os irmãos entenderam aqui o que Deus está falando? Será que vocês pegaram a ideia do versículo? Vamos lá. Então eu tenho 4 coisas aqui para falar na introdução. A primeira é: a criação inteira foi feita tendo a verdade como base. Será que os irmãos entenderam? Eu vou ter que trocar em miúdos para vocês entenderem. Toda a criação de Deus foi feita com fundamento na verdade. Então, se a injustiça entra, ela sobrepuja a verdade. Veja, o que eu quero dizer aqui, irmãos, vamos lá. Não há força. O que diz o versículo 1? Eu acho que eu estou aqui. Deixa eu voltar aqui, porque sem querer eu mexi no texto aqui e me perdi. A presença do pecado desestrutura todo o sistema para um bom funcionamento. Deixa eu explicar de novo para os irmãos. Veja bem, o que acontece é que, irmãos, o que acontece é o seguinte: a presença do pecado desestrutura todo o sistema para um bom funcionamento. Como assim? Tudo foi feito por Deus para que tivesse ordem, santidade, pureza, adoração, família, palavras que edificam. Os irmãos estão percebendo? O ambiente no mundo não foi feito para o pecado. É como se você construísse sua casa, e preparasse tudo para sua família, e entra miséria ali, entra ladrões, levam aquilo que você não quer que leve para dentro da sua casa, desestrutura tudo.
Então, quando Deus fez a terra, toda esta obra santa de Deus não foi feita para o pecado. Então, o pecado é uma intromissão na sociedade. Outro detalhe, irmãos. Em segundo lugar, a presença do pecado requer a entrada do juízo. Os irmãos perceberam? Porque aí entra o trono de justiça de Deus para punir. Vamos ilustrar? Você constrói o seu lar e você quer um lar, um ambiente gostoso, onde há harmonia, onde há obediência. Mas se um filho entra e começa a estragar tudo no lar, vai exigir que o pai entre em punição. Os irmãos perceberam? Se colocarmos isto em palavras mais claras, se alguém entra no lar para roubar, exige o quê? A presença de uma punição severa para quem fez isso. Então eu estou explicando aqui para os irmãos que a presença do pecado força os atos de justiça de Deus. Ele tem que punir. Os irmãos percebem que quando Caim entrou, ele entrou com o propósito de criar um ambiente de pecado. E ele não contava com a justiça de Deus, porque forçosamente Deus teve que punir, trazendo o dilúvio. Os irmãos percebem? Então, o dilúvio, ou qualquer manifestação de juízo de Deus, é necessário. Vamos lá. Em terceiro lugar, não há como destruir o poder do pecado, senão pela própria essência da verdade. Os irmãos entenderam? Aí está o mundo. Eu vejo o nosso antigo presidente, ele sempre falando, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Tem verdade na terra? Tem. Tem família, tem alguém que está cumprindo com seu dever, tem ensinamento na escola de matemática, português, geografia, essas aulas, essas matérias, tudo verdade, irmãos. Tem a ciência, mas não é a verdade em essência. Veja bem o que eu estou querendo dizer. Não se ataca o mal a não ser com a verdade em essência. Foi por isso que Cristo veio para ser a verdade. Ele disse, eu sou a verdade. Ele não diz eu sou verdade. Ele colocou o artigo bem definido. Eu sou a verdade. Em quarto lugar, se quiser revelar o ódio do mal contra a verdade, é preciso que a verdade apareça. Os irmãos perceberam? Toda luta do diabo é para enfiar a mentira, para que todo mundo seja, vamos dizer assim, receba uma lavagem cerebral da mentira. Deus errado, Deus errado. Os irmãos perceberam que no Jardim do Éden, Satanás, ele fez uma lavagem rápida no cérebro da mulher. Deus é mentiroso. Deus é mentiroso. Ele não quer o bem de vocês. Os irmãos, então percebem que se quer revelar o ódio do mal contra a verdade, é preciso que a verdade em sua essência apareça. Eu não sei se os irmãos compreenderam, mas se eu não pregar a glória de Cristo, o mal vai triunfar. Os irmãos perceberam? Eu posso pregar de religião, eu posso pregar da minha igreja, eu posso pregar da família, eu posso pregar que os homens precisam de um ambiente melhor, eu posso pregar sobre os sofrimentos que a pessoa tem na família, mas eu tenho que, se quiser vencer a mentira, eu tenho que pregar a glória de Cristo.
Os irmãos percebem que quando Jesus veio, o ataque do diabo foi fulminante. Ele atacou mesmo. Ele usou Herodes para matar as crianças. Ele queria saber onde está. Era Satanás por detrás de Herodes, para acabar com Cristo. Como ele não conseguiu, até do começo do ministério dele até a cruz, ele foi incessante nos ataques contra o Filho de Deus, para tentar destruir. Por quê, meus irmãos? O mundo tenta, com seus meios, impedir que o mal progrida. Assim o bem, o mundo tenta com seus meios impedir que desculpa usar aqui, eu coloquei errado aqui, irmãos, desculpa. O mundo tenta com seus meios impedir que o bem progrida e o mal permaneça. Está vendo? Os irmãos percebem que a maior tragédia do mundo é não ter a verdade. Vamos lá. Então, é a partir dessa triste realidade que agora nós percebemos a necessidade do Salvador. Porque não há outro meio de salvação, a não ser que venha do próprio Deus. Então, os irmãos perceberam que hoje não tem esse evangelho? O evangelho da glória de Cristo não está brilhando. Então, os homens, quando pensam em salvação hoje, eles não estão pensando na glória de Cristo. Eles estão pensando neles. É uma atividade egoísta. Então, não há um interesse de conhecer o Salvador. Eles querem conhecer, eu posso ir para o céu? Vamos então, irmãos, adiante. Agora que eu vou entrar no primeiro ponto. A necessidade desse Salvador. A necessidade que Deus enviasse o seu Salvador. Olha, irmãos, versículo 16. Dá uma olhada. Viu que não havia ajudador algum e maravilhou-se de que não houvesse um intercessor. Pelo que seu próprio braço lhe trouxe a salvação. Eu não sei se os irmãos percebem, mas a Bíblia é uma extensão de nomes. Fala nome que às vezes você está lendo a Bíblia e fala, mas cansa isso. Genealogia, fulano de tal, filho de fulano de tal, e você fica assim, puxa, isso cansa. Eu gostaria, mas sabe que Deus se preocupa com nomes? Por quê? Porque a meta dele é apresentar um nome só. Não havia um Salvador. Os irmãos podem perceber que determinados nomes da Bíblia se destacam. Destacamos a vida de Enoque, a vida de Noé, a vida de Abraão, a vida de Isaac, de Jacó, posteriormente Moisés, Josué, Davi. Esses homens se destacaram, sim, mas Deus ofuscou todos eles para apresentar um nome só. O nome de quem? Quando você abre o livro de Mateus, está aí Jesus. Quando você abre o livro de Lucas, de novo apresenta Jesus. Quando você abre o livro de João, eis aí o verbo que se fez carne e habitou entre nós. Agora, irmãos, o que diz? Olha o texto. Viu que não havia ajudador algum. Queridos irmãos, o mundo tenta de todos os meios. O poder do mundo é terrível. O mundo tenta construir o seu sistema para que os homens não olhem para a cruz, não olhem para a Bíblia,
Os irmãos lembram de Israel nos dias de Jesus Cristo? Como eles olharam para o Senhor, viram que esse Nazareno queria um rei. Eles estavam agindo do mesmo jeito que agiram com Samuel. Queremos um rei que dá pão para nós, que dá arroz, que dá feijão, que dá carne para nós. O mundo é assim, irmãos. Quando vocês olham ao sistema governamental no mundo, os irmãos percebem, o mundo está preocupado. Vamos ter campeonato disso, futebol, vamos ter mundial, vamos ter outras coisas, outros jogos, política, reunião, cúpula, ONU, tudo isso aí, irmãos, resumem em tentativa dos homens dizendo, nós não precisamos de Deus. Olha, queridos, Satanás faz os homens olharem para os meios mundanos. Então Deus mostra em sua palavra que não há meios aqui. E aqui eu quero chegar, nós estamos chegando, irmãos, àquela conclusão. O que é que Deus vai fazer com este mundo? Segundo a Pedro, capítulo 3, Deus diz que vai punir, vai destruir com fogo. Nos dias de Caim, ele disse para Noé, eu vou destruir tudo isso com água. Agora ele fala que ele vai destruir com fogo. Então, quando nós tiramos o olhar disso, irmãos, nós nos perdemos do mundo. Nós começamos a procurar a resposta. Quem será a nossa solução? Quem? Nós estamos olhando para o mundo e nos perdemos, irmãos, em meio a o quê? A vaidade deste mundo, os sonhos, ambições bobas deste mundo. Vamos lá. A segunda lição que aparece aqui é, não há intercessor. Está vendo aí? Viu que não havia, versículo 16, ajudador algum, maravilhou-se de que não houvesse um intercessor. Eu vou devagar aqui para os irmãos entenderem. A primeira lição aqui é que um salvador tem que ter uma característica de um intercessor. Na Bíblia tiveram vários intercessores. O que é um intercessor? Intercessor é aquele que se põe entre Deus e os homens. Abraão intercedeu para que Ló e a família não morressem. Vendo? Deus usou José como um intercessor em termos práticos. Um intercessor pelo mundo nos dias daquela fome de 7 anos no Egito. Deus usou Moisés como intercessor para que Deus não matasse o povo que fez o bezerro de ouro. Intercessor. Mas aqui, irmãos, Deus não está dizendo de um grupo. Deus não está dizendo de um sobrinho meu, de um filho meu, de uma cidade como esta, de parentes meus por os quais eu tenho orado. Não, ele está falando do mundo. Quem poderia? Satanás vem e fortalece o movimento católico para dizer Maria é intercessora. Está vendo o ludíbrio do diabo? Vem outros grupos, o gnosticismo diz o quê? Que há milhares de intercessores, que Cristo é um deles. Não sei se os irmãos percebem, mas a religião moderna, atual, da nova era, tem colocado homens como intercessores. Você percebe uma busca por homens mais categorizados como espirituais, ou caracterizados como espirituais. Eles estão buscando isso. Olha, aquele fulano é um homem de Deus, é um homem de Deus. Nós sempre estamos procurando quem? Os irmãos lembram quando aquele Cornélio foi encontrar com Pedro? O anjo de Deus falou com ele, pode ir. Quando ele viu Pedro, ele ajoelhou. Pedro falou, não,
Os irmãos percebem como a natureza humana é inclinada ao humanismo até adorar homens? Levante, Pedro falou. Queridos irmãos, nós estamos olhando o que aqui? A própria condição do homem. Por que olhar para o homem? Olhamos para aquele homem que é um político. Ele vai fazer bem para nós. Ele vai trazer melhora. Nós sempre olhamos para isso, irmãos. Os irmãos lembram como Israel, nos dias do Velho Testamento, olharam sempre procurando meios aqui. Quem vai nos livrar? Quem vai reinar por nós? Sempre esquecendo do Deus que os tirou da terra do Egito, com mão forte e poderosa, abriu o mar vermelho. Eles esqueciam disso. Mas nota o que acontece, irmãos. O que a Bíblia diz? Todos pecaram. O que a Bíblia fala em Isaías capítulo 2, o último versículo? Não confieis no homem, cujo fôlego está no nariz dele. Tapou o fôlego dele na boca e no nariz, morreu. E eu quero perguntar, por que confiar no homem? Nós sempre estamos confiando. Veja, irmãos, que situação chegou Israel e que situação chegou a raça. O que a Bíblia diz? Todos pecaram. Todos são culpados. Olha aquele rei, olha aquele príncipe, olha aquele político, olha aquele ricaço. Todos pecaram. Todos vão morrer. Então, queridos, vamos lá. Todo sistema de salvação tem que ser de Deus. É aqui que entra, irmãos, a glória da soberania. Todo sistema de salvação tem que ser de Deus. E ele conta essa façanha em toda a Bíblia. Se vocês olharem, irmãos, especialmente Isaías, Deus está falando, uma pessoa da divindade conversando com outra, a minha justiça, a minha salvação, eu sou a salvação, eu sou o primeiro, eu sou o último. É assim que Deus está comunicando aos homens, que tudo depende dele. Então, a providência é tomada. Eu tenho que olhar o tempo aqui. A providência é tomada. Como? Primeiro, vamos colocar aqui duas maneiras. Primeiro, encontrando o poder certo. Qual é? Olha o texto, irmãos. Pelo que o seu próprio braço lhe trouxe a salvação. Os irmãos sabem, está vendo o poder de Deus? Ele está dizendo, você está olhando para o braço do homem? Está olhando para o pastor fulano de tal? Está olhando para o Papa? Você está olhando para Maria? Você está olhando para o Santo Antônio? Você está olhando para o Calvino, o Lutero? Você está olhando? Olhe para mim. Isaías diz, olhai para mim todos os moradores da terra. A salvação vem de mim. Olha para o meu braço forte. A ideia aqui é que Deus simplesmente está usando uma linguagem figurativa. É o sistema de interpretação da Bíblia. Quando fala braço, significa guerra. Tá? O filho vai olhar para a força do pai para defender numa situação difícil. Uma esposa vai olhar para o marido, ele é forte, capaz de me defender. Deus está falando o quê? Meu próprio braço trouxe a salvação. Olha, irmãos, não há força capaz de vencer e destruir o império do pecado. Deixa eu explicar isso melhor para os irmãos. Tem períodos bons na terra?
Tem. Período de progresso, período de abundância de coisas, chuva, plantação, colheita, negócio, as pessoas ganham bem. Tem períodos de abundância na terra. Mas tudo passa. O que eu estou querendo dizer aqui, irmãos, que não tem nada na terra que possa destruir o poder do pecado. Continua do mesmo jeito. E os irmãos percebem que é em período que mais tem abundância, que o próprio povo se sente, não, vamos dizer assim, não querendo mais de Deus. Uma coisa que Deus mais alertou Israel foi logo antes de entrar na terra prometida. Vocês vão encontrar tudo pronto, casa pronta, plantação pronta, poços abertos, vocês vão ter tudo e vocês vão esquecer de mim. O livro de Oséias é para isso. Deus falando com Israel, eu dei tudo para vocês, e vocês foram atrás de amantes. É como uma esposa que abandonou o marido por causa de outros homens. Em segundo lugar, eu falei em primeiro lugar, encontrando o poder certo. E em segundo lugar, encontrando a arma certa. Agora, qual é a arma certa para atacar o pecado? Veja o final do versículo 16. Pelo que o seu próprio braço lhe trouxe a salvação, e a sua própria justiça o susteve. O que é isso, irmãos? Como é que ataca o pecado? Por que justiça? Por quê? A razão é a seguinte, a Bíblia responde em 1 João, todo pecado é injustiça. Todo e qualquer pecado, não importa o tamanho, não importa o grau do pecado, não importa se é feio ou bonito, não importa se matou ou não, todo tipo de pecado é chamado por Deus de injustiça, que eu não estou dando ao meu próximo, nem a Deus, o que eu devo, eu estou prejudicando ou a esposa, ou o filho, ou o vizinho, ou o pai, ou a mãe, ou qualquer outra pessoa. O pecado me faz corromper as pessoas. E, em primeiro lugar, estou afrontando a Deus. Hoje estão brincando com isso, irmãos. Todo pecado é injustiça. E Deus não brinca com isso. Um homem abandona sua esposa por causa de outra. É tratado como se fosse banal. A mulher abandona o esposo por causa de outro. É tratado como se não fosse algo normal. Eu tenho minhas razões. Espera um pouquinho, calma aí. É injustiça. E o injusto, a Bíblia diz o quê? O injusto não herdará o reino de Deus. Está muito claro, irmãos. Vamos lá. O problema do homem é qual? Qual é? A Bíblia responde. Romanos capítulo 3. Não há justo. Nenhum sequer. Eu tenho usado essa linguagem aqui da Bíblia. Parece que é uma metáfora. Todos foram colocados na balança divina e foram achados em falta. Deus não tolera dois pesos e duas medidas. Ele é Deus. Eu fui colocado na balança perfeita dele. E o que aconteceu? O peso da justiça divina é tão poderoso que eu não tenho outra coisa, eu fico lá em cima. E aquela parte da balança onde está a justiça de Deus
mostra que eu sou levíssimo, não tenho nada de peso. O que o pecado fez com Davi Sena? Me tornou um homem sem justiça. O pecado fez o quê? Jogou lama em mim, me sujou completamente da cabeça aos pés, me fez um homem imundo. Olha toda a raça, irmãos, todos sujos. Na linguagem de Deus diz imundo. Imundo. Dignos do inferno. O meu Deus, que é santo, não tolera imundo no seu reino. Não pode entrar. Ah, mas eu... Não. Já foi chamado de injusto. Já foi pesado na balança divina. Foi achado em falta. Não é justo. Então, qual é a resposta, irmãos? A entrada da perfeita justiça é a maneira de destruir o poder do pecado. Eu dou glória a Deus por isso. Como é que destrói o poder do pecado? Com justiça. Qual justiça? Pagar o que deve. Paga! Eu estou devendo a Deus, pague, Davi. Eu não posso. Eu vou para o inferno. Você está devendo a Deus? Estou. Eu destruí. Eu entrei no mundo para destruir a glória de Deus. E com minha vida, com meus pés, com minhas mãos, com minha boca, com meus olhos, com minha mente, com minhas emoções, com todo o meu ser, eu saí em prejuízo aos outros, todo mundo. Olha, quando Isaías, quando ele contemplou a glória de Deus, o que ele viu? Ele olhou e viu nele alguma coisa boa? Não, ele viu a situação dos lábios dele. Veio tudo à tona, irmãos. Eu sou um homem de lábios impuros. Veio tudo o que ele falava em secreto, como ele olhava para uma moça, como ele ria com os colegas. Aí o que ele fez? Ele acrescentou a questão social. Habito no meio de um povo de impuros lábios. Ele falou, não tem jeito, para onde eu irei? Então, queridos irmãos, a entrada da perfeita justiça é a maneira de destruir o pecado. E então, chegamos à conclusão. Qual? O verdadeiro Salvador. Quem é? E as imitações deste mundo. Quem é o verdadeiro Salvador? É Maria? Não. Ela pecou. É Lutero, Calvino, Pedro, Paulo, padre, pastor? Não. Todos pecaram. Eu e você, querido, precisamos de um justo. Precisamos de alguém que pagasse por mim. Aí a resposta da Bíblia vem como? Aquele que não cometeu o pecado. Ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Mas sabe, queridos, o mundo diz não. O mundo quer buscar um Cristo bondoso, e a nova era deu. Um Cristo bondoso, um Cristo que diz, oi, você é um adúltero? Tem problema, eu te amo. Você é um fornicário? Tem problema. Você é um homossexual, um ladrão? Nós amamos todo mundo, vem para cá. Aí um abraço de um braço forte do diabo, que está imitando Cristo, vem abraçar todo mundo. Eles querem um Cristo bondoso. A Bíblia não apresenta um Cristo bondoso.
apresenta um Senhor justo. Sabe por quê? A bondade não expia o pecado. A justiça sim. Porque a justiça declara que alguém pagou em meu lugar o que eu não poderia pagar. Por que os homens querem um Jesus bondoso? Porque eles não querem que trate do pecado deles. Eles querem rir. Oi. Eles querem dizer, eu quero uma palavra amiga, uma palavra bondosa. Eles não querem justiça. A Bíblia, entretanto, diz justiça. Você não é justo. Você pecou contra Deus. Você não pode pagar. Seu destino é o lago de fogo. Para onde eu irei? Quem vai me reconciliar? Quem vai me ligar a Deus? Aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Então, irmãos, deixa eu ir rapidamente aqui para o pátio final. O preparo do grande conquistador. Vamos ver, versículo 17. Vamos lá. Vestiu-se de justiça, como de uma couraça, e pôs o capacete da salvação na cabeça. Pôs sobre si a vestidura da vingança, e se cobriu de zelo como de um manto. Olha a linguagem que descreve o Salvador aqui. É claro que é uma linguagem ilustrativa, irmãos, espiritual. Quando Davi foi lutar com Golias, Saul apresentou para ele, põe essa armadura. Ele falou, não quero isso. Eu tenho meu sistema de lutar. Jogou aquilo fora. Mas aqui nós apresentamos, ou Deus apresenta, o seu Salvador. De que maneira? Vestiu de justiça. Essa é a primeira coisa. Segundo, de uma couraça. Terceiro, capacete da salvação na cabeça. Quarto, vestidura de vingança. E em quinto, cobriu-se de zelo. Nós temos aqui o número 5. E o número 5 é o número da graça. Vamos conhecer o nosso Salvador? Porque ele apresenta de 5 maneiras, ele é apresentado de 5 formas aqui. Primeiro, tomando os instrumentos de defesa. Quais são os instrumentos de defesa? Primeiro, a couraça da justiça. Ele implantando justiça. O que eu não podia fazer. Eu era desarmado, irmãos. Você, no tempo da sua incredulidade, você estava desarmado. Você não tinha justiça nenhuma. Deus estava mirando você era inimigo. Você estava indo para o inferno. A arma de Deus, a ira de Deus estava apontada sobre sua cabeça. A qualquer momento você iria atirar a flecha de Deus da sua cabeça. Você morreria. Mas aqui está o Salvador. Como é que ele é apresentado? Couraça da justiça. Pode atirar. Agora, irmãos, ele precisava disso pelo seu povo. Os irmãos percebem que as nossas iniquidades feriram a Cristo. Mas os ataques insidiosos do diabo vieram contra ele e não atacaram o Senhor porque ele não tem pecado. Veja, não esqueçamos que ele entrou como homem para enfrentar toda a oposição contra ele mesmo. Meus irmãos, dá uma olhadinha em Jesus. Os irmãos vão ver que ele era atacado na justiça. Se ele fosse só bondoso, fizesse ali, curando pessoas, restaurando cegos, ressuscitando mortos, era tudo bondade. Mas a vida dele foi expressa em justiça. De tal maneira, ele falou, se fosse quem de vocês pode me
convencer de pecado. Isso é justiça. Agora, todo ataque do pecado é mobilizado contra a justiça. Vocês querem ver? Ande em santidade. Ande em justiça. Procure se agradar a Deus. Vocês vão ver que o pecado ataca vocês contra a justiça, a forma que vocês estão vivendo. Todos os santos de Deus que foram assassinados, martirizados, foram por causa da justiça deles. Eles não abriram mão da glória de Deus e de fazer o bem como deveria fazer. Irmãos, todo ataque do pecado foi mobilizado contra a justiça de Cristo. Mas o que a Bíblia diz? Ele amou a justiça e ele é chamado de o justo. Ele foi atacado em tudo, foi tentado em tudo, para ver se era achado injustiça nele. Eles tentavam de tudo, provocando, tentando amar a arapuca para ele cair. Mas em tudo ele foi tentado, diz a Bíblia em Hebreus, sem pecar. Todas as setas inimigas eram vencidas na sua couraça, batiam nele, chuteava. Lembra? Satanás tentava, usou até Pedro para dizer, foge da cruz, não vá para lá. E os irmãos dele contra ele, a população querendo apedrejar, tudo atingia a couraça da justiça e não perfurava. Foi assim até a morte. Agora vamos olhar para a cabeça dele. O que é que diz? Vestiu-se da justiça como de uma couraça, pôs o capacete da salvação na cabeça. O que é isso? Olha, irmãos, foi esse o principal objetivo. Conquistar, quando fala de capacete, não é que ele estava com medo de de ser ferido na salvação, ou Cristo tinha dúvida. Não, Cristo nunca precisou ser salvo. Ele não se converteu a ele mesmo. Os irmãos entenderam aqui? Por que ele colocou o capacete da salvação, como nós temos que pôr, conforme diz Efésios? É porque, irmãos, veja, foi esse o principal alvo, do qual ele jamais se desviou. Mobilizou-se para destruir todo o império das trevas, invadiu o território inimigo, fez com que toda a muralha ruísse do diabo, destruiu o poder do mundo, o poder dos demônios, destruiu o poder das hostes espirituais, fechou a porta do inferno e trouxe o castigo de Deus sobre si mesmo para conquistar uma tão grande salvação. Eis a razão do capacete da salvação. Ele pôs para mostrar, conquistei. Nenhum crente vai para o inferno. Nenhum crente vai ser dominado pelo diabo. Eles estão nas minhas mãos, nas mãos do meu Pai. E ninguém pode arrebatar. Tomando a posição de ataque, para finalizar, irmãos. Ele assumiu a posição triunfante. Olha o que é que diz o texto. Pôs sobre si a vestidura da vingança. O que significa isso? Ele venceu a morte e assentou-se ao lado do Pai. Foi coroado Rei da Glória. Colocou todos os inimigos debaixo dos seus pés. E agora ele é o terror para os seus adversários. Tem alguém que ousa desafiar? Tem algo ímpio? Eu vejo os inimigos de Deus hoje desafiando os céus. Deus está colocando cada inimigo debaixo dos pés do Senhor. A cabeça de cada inimigo é massacrada. Quando o ímpio morre no pecado, é mais um inimigo que foi.
brincar com o Rei da Glória? Brincar com o nome que está acima de todo nome? Olha, queridos, ele está ao lado do Pai, pedindo proteção? Não. Precisando de uma Maria ao lado? Não. Ele está ao lado do Pai, assentado, vitorioso, para sempre. Não tem um inimigo sequer que vai escapar. Em segundo lugar, provando perante todos sua gloriosa conquista. O que é que diz o final do versículo 17? Cobriu-se de zelo, como de um manto. O que significa isso? Primeiro, ele tem os inimigos debaixo dos pés. E ele é zeloso em matar um por um. Então não brinque com Deus. Não brinque com o pecado. Não brinque. Todos estão sendo destruídos. Ele diz que ele fará conforme a retribuição que ele vai dar. O que é que você faz? Como é que você vive no mundo? Você vive para a glória de Deus? Mostra por suas obras que a sua fé é verdadeira, que você é um crente em Cristo. Suas obras provam que você é, de fato, um crente, caminha para o céu, vive para a glória de Deus. Que maravilha! Você vai receber galardão. Mas se suas obras provam quem você é, maligno, perverso, injusto, não dá a Deus a glória que é devida a Ele, é o inimigo que vai ser posto debaixo dos pés do Senhor. A qualquer momento, o pecador se arrependa dos seus pecados. Antes que seja tarde demais, corra para o Filho. Ele entra no território inimigo. O Senhor é zeloso nisso. Ele entra. Se tem um pecador ali naquele bairro que ele há de salvar, ele entra lá e há de chamar. Se tem um pecador no bar que está bebendo, ele vai entrar lá para salvar. Ele é zeloso. E ele é zeloso em atacar as hostes inimigas. E o que vai acontecer? Para finalizar, ele voltará em breve para pôr um ponto final no reino de Satanás. Olha o versículo 18. Segundo as obras deles, assim retribuirá. Furou seus adversários e o devido aos seus inimigos. As terras do mar dar-lhe-ão a paga. E é assim, queridos irmãos. Está vendo? Que salvação bendita. Que gloriosa salvação nós temos. O que nós podemos fazer? Adorar o Senhor. Santos, adorem, amem, vivam para a glória dEle. Fiquem perto dEle. Agarre a Ele em santidade, pureza, dependência desta graça, porque Ele conquistou uma maravilhosa salvação. Qual a mensagem a ser pregada hoje? Publica a cruz, publica a glória do Calvário. Cristo na cruz se entregou para salvar perdidos. Então arrependa os seus pecados. Converta-se a Ele e você será salvo. Que Ele aplique a sua palavra bendita aos nossos corações.